Dando continuidade à programação, para falar sobre o Plano Estratégico de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, convidamos à mesa o doutor Ivan Gomes Bonifácio, especialista em gestão pública, e o conselheiro Rubens Curado, do Conselho Nacional de Justiça. Neste momento, com a palavra, o conselheiro Rubens Curado. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento aos trabalhos da tarde, com uma, não digo nem que a palestra, mas quase que um bate-papo, uma exposição sobre o Plano Estratégico de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores. Os senhores vão de recordar que a Resolução 192, que instituiu a política, ela previu que os tribunais, a necessidade dos tribunais instituírem esse plano estratégico de formação de forma alinhada ao plano estratégico institucional. E a ideia, então, desse painel é de forma descontraída, até porque temos uma árdua missão, que é de prender a atenção dos senhores nesse momento difícil do pós-almoço, mas a ideia é, de uma forma descontraída, expor, contextualizar essa construção desse plano estratégico à luz da política, sugerir caminhos que possam auxiliá-los nesse trabalho nos tribunais, ou apresentar orientações práticas e teóricas, também técnicas, essa área de gestão, sobre como proceder. Enfim, um debate que se estenderá posteriormente nos grupos de trabalho, já que deixaremos com os senhores, faremos a exposição aqui, já de uma primeira minuta, uma primeira proposta de um possível plano de trabalho, que poderá, plano estratégico que poderá orientar ou facilitar o trabalho dos tribunais na construção do seu próprio plano de formação e aperfeiçoamento. Eu tenho a satisfação de dividir esse painel com o doutor Ivan Bonifácio, é conhecido de todos os senhores, de todos nós, a satisfação de já conhecer e trabalhar com o Ivan, acho que desde 2008, no próprio Conselho Nacional de Justiça, com ampla experiência nessa área de gestão, e que dividiremos, ou seja, esse tema numa exposição mais ou menos assim. A ideia é que eu vou fazer uma primeira parte expositiva mais de contextualização, as principais diretrizes, e depois o Ivan, na parte em seguida, o Ivan fará uma exposição mais técnica de como proceder, aspectos técnicos de construção de indicadores, de metas, enfim, pretendemos, nesse período de cerca de 1 hora, conferir aos senhores aí algumas impressões que possam, como disse, auxiliá-los. Eu vou pedir licença para usar o púlpito, fico mais à vontade falando em pé, e em seguida, depois, na segunda etapa, como já disse, o Ivan assumirá. Bem, senhores, tentando ser mais objetivo possível, tentarei dividir o tema, falei com o tempo também com o Ivan, cerca de 30 minutos para cada, e essa primeira parte, como diz, de contextualização e algumas diretrizes, como diz, para depois ao eventual aperfeiçoamento ou aprofundamento nos grupos de trabalho. Relembrando só uma contextualização, todos sabem da competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça de órgão de controle administrativo e financeiro dos órgãos do Poder Judiciário e de eventual desvio funcional de magistrados, mas a missão precípua mesmo que o Conselho vem assumindo e vem se destacando durante esses quase 10 anos de atuação, ela é, sobretudo, voltada ao planejamento do Poder Judiciário como órgão de coordenação do Poder Judiciário, implementação de políticas judiciárias, com vistas, lógico, à melhoria da instituição como um todo, sobretudo o ângulo da eficiência. E foi nesse contexto, entre as políticas judiciárias, essa política de formação.
Vocês vão de lembrar também que lá em 2009, na Resolução 70, o Conselho editou o primeiro plano estratégico. Foi quando foi instituída a política de gestão estratégica. Todos os tribunais já passaram pelo momento de criação, construção do seu próprio plano estratégico, e agora está passando pelo momento de revisão do plano estratégico para 2020, nos próximos 6 anos. E lá, nesse plano estratégico, já havia, dentre os objetivos ou dos temas estratégicos, os senhores também hão de lembrar que já estava lá a gestão de pessoas como tema estratégico e o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, que está no eixo central ou no centro da discussão sobre formação de magistrados e servidores, como um dos objetivos a serem perseguidos por todos os órgãos do Poder Judiciário. Objetivo a lembrar também nessa contextualização, na verdade um grande desafio, já que pelos dados do Justiça em Número nós temos hoje cerca de 300 mil servidores no Poder Judiciário. Esse dado, 390, entram os terceirizados, trabalhadores terceirizados estagiários. O dado aproximado só de servidores foi na faixa de 300 mil, na Justiça Estadual, cerca de 200 mil, 200 e poucos mil, da Justiça do Trabalho, cerca de 40 mil, e os demais, então, tribunais superiores, Justiça Federal, Justiça Eleitoral. Em síntese, nós temos aí um contingente ou um público-alvo a ser alcançado nas formações, na formação inicial e continuada, de cerca de 300 mil servidores, o que dá, portanto, a noção do nosso desafio. E o desafio maior, a razão de ser, até já foi abordado hoje de manhã, né, a importância da formação de servidores para o cumprimento da estratégia, tendo como eixo central a missão principal do Judiciário, que é solucionar conflitos, esse grande desafio dos 92 milhões de processos tramitando no Judiciário. Só no ano de 2012, segundo o último Justiça em Números, 28 milhões de processos chegaram à Justiça, e com a pendência de mais 64 milhões de processos. A notícia boa é que foram baixados, em 2012, 27 milhões, praticamente o mesmo número de processos que foram, de casos novos que chegaram. Né? Chegaram 28, foram baixados 27,8, ou seja, praticamente empatamos o jogo. O problema são os nossos 64 milhões de processos pendentes. Costumo dizer que hoje nós pagamos o preço pela ineficiência do passado, porque se nós zerássemos o Judiciário, começássemos tudo de novo, o que entrasse, né? Esses dados mostram que a quantidade de processos que entram, sai. O problema é o nosso histórico, o nosso acervo. Estamos hoje, então, pagando esse preço dessa ineficiência do passado. Também é do conhecimento de todos os senhores que o Conselho já aprovou um novo plano estratégico para o ano 2015 e 2020. É o que nós estamos chamando de Estratégia Judiciária 2020, é a Resolução 198, que traz todos os conceitos, com alguns aperfeiçoamentos, algumas adaptações do planejamento 2009 e 2014. E no novo mapa, ou nos macros desafios, também surge ali a gestão de pessoas como um dos objetivos, ou um dos macro desafios centrais ou principais do Poder Judiciário, mostrando, renovando a importância da capacitação dos servidores para cumprimento da estratégia. E foi nesse contexto, portanto, que foi aprovada a Resolução 192, que instituiu, então, essa política nacional de formação e aperfeiçoamento de servidores. Finalidades, não entrarei nisso pelo menos de forma aprofundada. Conselheiros Saulo e Guilherme já falaram sobre a resolução hoje de manhã. Trago aqui apenas algumas finalidades, alguns conceitos, alguns princípios que tocam mais diretamente a questão do plano estratégico, ou pelo menos na nossa visão de ser, na nossa visão, que precisam de alguma forma estar contempladas dentro, pelo menos sugestões de temas que devem estar contemplados nesse plano estratégico a ser construído por todos os senhores. Primeiro, uma das finalidades, o estabelecimento de diretrizes nacionais. Né, e essas diretrizes, como falaremos um pouco mais adiante, estão, né, espalhadas ou contidas em vários dispositivos da resolução.
E fomentar, com o objetivo óbvio, fomentar essa parte de disseminação de conhecimentos em todos os órgãos do judiciário. A resolução também estabeleceu princípios, e alguns princípios bem interessantes que também têm conexão direta com esse plano estratégico. O primeiro deles, eu acho que em torno dele guiarei essa apresentação, que é essa integração, interligação ou alinhamento entre a educação, ou a formação inicial e continuada, com o planejamento estratégico do Poder Judiciário Nacional e de cada um dos tribunais. Diante desse conceito, que está óbvio até na palestra anterior, de que a formação é fundamental para cumprimento da estratégia. Ou seja, esse princípio, né, esse tema está renovado na resolução como um princípio. A educação voltada à formação de servidores como agente de inovação e aperfeiçoamento institucional, também consolidando essa ideia da importância dos servidores para a instituição, e a educação voltada para a valorização da gestão do conhecimento. E aqui toca num outro tema, até tivemos um evento esse ano, em abril, né, sobre gestão por competência e gestão do conhecimento, em que também foi renovada a importância da gestão do conhecimento, e esse conceito de gestão do conhecimento também veio para dentro da política nacional de formação. E tudo isso, então, mostrando que as pessoas são, sim, o cérebro da instituição, ou seja, conhecimento, inteligência, inventividade, criatividade da instituição estão concentradas nas pessoas que formam. Mas também as pessoas são o coração da instituição, sentimento, emoção, paixão, vontade de mudar, ou seja, isso tudo torna as pessoas, os servidores, colocam as pessoas no centro da instituição, e a importância, renovando a importância dessa formação. Sobre gestão de conhecimento e o link da gestão do conhecimento com formação, acho que vocês são especialistas na área, não precisaríamos dizer, mas o fato é que dentro daqueles conceitos tradicionais de gestão de conhecimento, como a criação, identificação, integração, recuperação e compartilhamento e utilização do conhecimento dentro e em prol da instituição. Então, existe essa conexão muito próxima entre gestão do conhecimento e formação, na ideia de compartilhar os conhecimentos institucionais, o know-how da instituição, e o conhecimento tácito, tentar transformar o conhecimento explícito. Em síntese, existe um link, uma conexão muito próxima de gestão do conhecimento com a formação de servidores. E o segredo está falando em gestão do conhecimento, em divulgar o conhecimento em toda instituição, em toda a organização, e não mais detê-lo a 7 chaves, como foi ideias do passado das organizações. O conhecimento hoje precisa ser compartilhado, divulgado e chegar a todos. O conhecimento é o bem mais valioso da instituição e está na memória das pessoas. Aí renova mais uma vez a importância das pessoas e o compartilhamento do conhecimento existente dentro da instituição. E o desafio é esse: transformar o conhecimento, pelo menos dentro da gestão do conhecimento, transformar o conhecimento individual, aquele conhecimento às vezes tácito, de como gerir um cartório, por exemplo, um cartório, uma vara ou um cartório, que sobretudo está na cabeça dos gestores de cartório. Por exemplo, eu estou dando esse exemplo porque ele é muito simbólico. Existem pouquíssimo conhecimento explícito sobre gestão cartorária. Se pegarmos num órgão, num tribunal, 200 varas, veremos que existem 200 formas diferentes de gerir aquele cartório. Ou seja, é um conhecimento tácito que está na cabeça daquelas pessoas e que é pouco compartilhado. E nosso desafio é esse, é compartilhar, transformar esse conhecimento individual num conhecimento coletivo, um conhecimento de toda a instituição, ou pelo menos de todos aqueles servidores que atuam naquele determinado segmento, naquele cluster, como a gente costuma dizer, de varas ou de unidades. E isso está ligado também, dentro dessa contextualização, à gestão da mudança. No salto institucional, na busca por melhoria, é um outro tema, precisaríamos de uma palestra específica, mas é um outro tema que também tem correlação com tudo isso. Bem,
Feito essa rápida contextualização, voltamos à integração ou alinhamento entre a educação ou a formação de servidores e o planejamento estratégico do Poder Judiciário. E é o dispositivo lá do artigo 19 da Resolução 192 que deixa explícita essa necessidade de estabelecer um plano estratégico de formação sem prejuízo de um plano estratégico nacional. E a nossa ideia no Conselho é ter esse plano estratégico nacional, né, até para que haja esse alinhamento com os tribunais. Em gestão, não sou especialista, depois Ivan pode adentrar um pouco mais nisso, mas nessa área de gestão estratégica, se chama, né, esse alinhamento, né, é muito comum usar o termo desdobramento da estratégia. E o que nós estamos propondo, ou que a Resolução 192 propôs, é exatamente isso, é desdobrar o plano estratégico nacional, que já está desdobrado nos tribunais, ou alinhado com os tribunais, ser desdobrado dentro da instituição, dentro da área de formação e capacitação. E a gente sabe também que não existe muita... ou seja, muito diferente a forma como as unidades de formação são construídas dentro dos tribunais. Nós temos escolas, né, formais, escolas também de servidores, além das escolas de magistrados. Tem outros setores que não, que a capacitação está dentro da área de gestão de pessoas, ou seja, não existe uma forma idêntica, ou seja, existem vários modelos. Mas o essencial é que a formação tenha um plano específico, tenha um plano estratégico, seja independentemente da forma ou da estrutura da organização, que seja um desdobramento, né, que deve, na verdade, pela metodologia de gestão estratégica, ser desdobrada para todas as áreas pertinentes à estratégia. E essa, como é uma área essencial para a estratégia, então também é importante esse desdobramento. E daí a razão de ser dessa previsão da Resolução 192. E como a gente pensa nisso, ou pelo menos como foi desenhada a necessidade desse desdobramento? Temos o Plano Estratégico Nacional, Resolução 70 e agora a Resolução 198, com aqueles marcos e desafios. Temos o Plano Estratégico de cada um dos tribunais alinhado ao Plano Estratégico Nacional. Temos também os planos estratégicos de cada um dos conselhos, dos dois segmentos que tem os conselhos, Conselhos da Justiça Federal e Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E a ideia é que haja, então, um plano estratégico de formação e aperfeiçoamento, um nacional, e o plano estratégico do próprio tribunal, e isso, ou seja, de forma alinhada e interagindo, com uma interação óbvia entre esses planos estratégicos. Diretrizes. E aqui a gente entra também numa análise de alguns aspectos previstos na resolução, ainda que não explícitos ou não explicitados formalmente como diretrizes, mas que de uma forma ou de outra se comportam como diretrizes e que, ao nosso ver, precisam de alguma forma, ou seria interessante de alguma forma que estejam contidos no plano estratégico de cada um dos tribunais e, muito possivelmente, estará no plano estratégico nacional de formação de servidores. Começo pela educação à distância. Renova-se a questão da educação à distância, não é por acaso que, concomitante a este evento, né, já estamos no 6º encontro de formação, de educação à distância, ou seja, há anos o CNJ vem apostando na educação à distância como um mecanismo ou um instrumento de capacitação ou de formação, ou de fazer chegar a capacitação a todos os servidores, saindo ou suprindo a barreira da distância e os custos decorrentes de deslocamento de servidores. Então, é algo no qual o CNJ vem falando e incentivando há anos. Me lembro que na resolução, quando a gente estava construindo a resolução 106, que é a do SEAJUDE, que cria o Centro de Formação de Servidores no CNJ, lá está expresso a necessidade ou incentivo à educação à distância, ou seja, que essa resolução estava ganhando em 2010. Ou seja, há anos a gente vem incentivando e a resolução, agora, 192, retoma ou renova a importância da educação à distância
para a formação dos servidores. Gestão por competências, também já tivemos vários encontros, né, incentivados pelo CNJ sobre gestão de competência. Há algum tempo, então, os senhores que atuam na área sabem da importância da gestão de competência, da importância de dar foco naquelas competências essenciais para a instituição, para a gente mapear essas competências e incentivar a formação em torno dessas competências. E lá, nos artigos 6º, 7º e 12 da resolução, a política toca na gestão de competências, ou seja, é um outro aspecto que, ao nosso ver, é imprescindível, é essencial que esteja estampado ou incentivado também no plano estratégico na área de formação. Compartilhamento de recursos. Isso foi um tema bem abordado, bastante abordado no nosso último encontro, no encontro do ano passado. Lembro que a gente retomou, na verdade, uma ideia que também está lá na resolução do CEAJUDE 106, que é do banco de cursos, né, como uma ideia de compartilhamento, né, de otimização dos cursos e suprindo, mais uma vez, os problemas ligados ao orçamento. Eu lembro que na nossa manifestação eu expus que, sendo um judiciário uno composto de 91 tribunais, se cada tribunal desenvolvesse um curso que esteja, né, desenhado dentro da gestão por competência, ou como uma competência essencial, ou refletindo uma competência essencial do judiciário, nós poderíamos compartilhar, cada tribunal poderia ter, de graça, outros 90 cursos, né, ou compartilhar outros 90 cursos. Né. Eu falei que não existe matemática melhor, brincava à época, né, você faz um curso e ganha 90. Então, na verdade, basta uma organização, essa troca de experiência, esse compartilhamento, essa ideia de trabalharmos interagindo e um ajudando o outro. Então, essa é outra ideia que está lá no artigo 10, 11 e 12 de compartilhamento, e também será tema das oficinas a partir do trabalho do ano passado. Já foram, né, mapeadas algumas, ou as principais, talvez, competências essenciais e cursos que toquem nessas competências, e esse será um dos temas, já antecipo, se é que não foi dito pela manhã, não pude ficar a manhã toda, mas será um dos temas de discussão também nos encontros, nos grupos de trabalho desse evento de hoje, amanhã, desses próximos 3 dias. Priorização da primeira instância. É um tema tão caro a todos nós, e particularmente a mim, tive a satisfação de coordenar o grupo de trabalho que propôs hoje política nacional de atenção prioritária, ou de atenção ao primeiro grau de jurisdição, que já está estampada na resolução 194, dizendo óbvio, precisamos dar foco ao primeiro grau, que é onde está centrado o problema da instituição. E lá na resolução 192, no artigo 4º, 9, essa importância da política, ou o foco na formação dos servidores de primeiro grau, para também priorizar a formação dos servidores de primeiro grau, também está lá estampada com uma diretriz. Trago aqui a imagem da pirâmide invertida, que eu acho que bem simboliza aquilo que é mais importante. Sempre vimos na pirâmide tradicional, né, o primeiro grau como a base e o ápice, né, como supostamente o mais importante, né, os tribunais superiores, e a importância, na verdade, a política vem inverter essa pirâmide, por isso que eu trouxe essa imagem. Nós precisamos colocar como o mais importante hoje para a instituição esse primeiro grau, essa base, que é onde estão concentrados a grande maioria dos processos. A ideia é retomar a razão de ser, e aqui são os dados também, litigiosidade do Justiça em números. Nós temos, dos 64 milhões de processos pendentes no judiciário, 59 no primeiro grau e apenas 2,8 milhões no segundo grau de jurisdição. E o problema maior que eu tenho apontado sempre, casos novos, chegaram no primeiro grau 23 milhões, saíram processos baixados 23 milhões, empatamos o jogo no primeiro grau. No segundo grau entraram 3,3 milhões, saíram 3,3. O problema está nos pendentes, 60 milhões
no primeiro grau e 2,8 milhões no segundo grau, ou seja, 9 meses de distribuição do segundo grau zeraria, né, se parássemos a distribuição do segundo grau, se fosse possível isso, em 9 meses o segundo grau do Poder Judiciário como um todo estaria zerado. Se parássemos a distribuição por uma mágica do primeiro grau de jurisdição, precisaríamos de 3 anos para zerar. Isso mostra, só reforça a importância desse foco principal no primeiro grau. Além, por óbvio, todos os dados estatísticos mostram isso, mas, por exemplo, na Justiça Estadual, primeiro grau, taxa de questionamento 72%, segundo grau 46%. Como é que estão os servidores? Carga de trabalho, servidor de primeiro grau, 491 processos por servidor, no segundo grau, 222. Ou seja, foco também na formação, né, dos servidores de primeiro grau de jurisdição. Outra diretriz também estampada na resolução, que é o controle de qualidade. Isso está lá no artigo 13, né, sobre o ângulo da avaliação, né, com o termo de avaliação dos cursos. Na verdade, isso é um controle de qualidade. É um outro tema que, ao meu ver, de alguma forma, precisa estar estampado no mapa estratégico. Precisamos não só oferecer cursos em quantidade, em percentual orçamentário, mas precisamos ter controle também de qual é a qualidade desses cursos, qual o resultado que esses cursos estão gerando para a instituição. Então, é um outro ponto, ao nosso ver, bem importante, sobretudo tendo em vista o nosso público-alvo, que é um público não uniforme. Né? Temos lá os iniciantes, na formação inicial, aqueles que acabam de chegar, que, sobretudo, talvez em razão de estarem recém-aprovados nos concursos, chegam com uma formação, e já temos aqueles outros que já estão lá de formação continuada, que já chegaram há muitos anos, têm uma outra experiência interna, mas às vezes não estão familiarizados com as novas teorias. E precisamos, então, ter esse ângulo de formação, né, o ângulo de análise de qualidade dos cursos sobre esses dois pilares, formação inicial e formação continuada. Em síntese, já trago aqui aos senhores uma primeira versão, a versão beta, como a gente está chamando, de um possível mapa estratégico de formação, que abrange, os senhores terão, esse material será entregue, será um dos temas de discussão nos grupos de trabalho, e a ideia é exatamente que haja essa crítica, que seja criticado, seja aperfeiçoado, o que nós queremos que realmente haja essa discussão. A ideia é apresentar apenas uma primeira proposta, mas que haja discussão para o aperfeiçoamento. E todos esses temas, ou essas diretrizes, estão, de alguma forma, aqui, pelo menos, tentamos colocar a integração, o ensino à distância, a qualidade da formação, a primeira instância, né, a valorização da primeira instância, a profissionalização, e aqui nos aspectos de gestão de pessoas, orçamento e infraestrutura e tecnologia. Lembrando, e procuramos alcançar, e a ideia é essa mesmo, manter toda a metodologia do próprio BSC, que é a metodologia de gestão estratégica, naquela tradicional, né, visão do mapa estratégico dos recursos, ou o que nós precisamos ter, os processos internos, ou o que nós precisamos fazer, e o cliente, que no caso é a sociedade, onde nós queremos alcançar, ou qual a visão de futuro para a área de gestão, no caso, para a área de formação de servidores. Lembrando que a ideia é que o mapa estratégico também tenha os mesmos componentes do plano estratégico nacional, ou seja, um mapa estratégico, objetivos estratégicos, indicadores de desempenho, metas e projetos ou planos de ação específicos para a área de formação de servidores. Também recapitulando a metodologia de gestão estratégica, para cada objetivo estratégico, trago lá o ensino à distância como um exemplo, né, pela metodologia, precisa ter pelo menos um indicador para mensurar, né, o desempenho desse objetivo estratégico, metas institucionais e projeto ou plano de ação. Então, a ideia é trabalhar da mesma forma como o plano estratégico, agora especificamente na área de formação. E, em síntese, buscando instituir e monitorar indicadores e metas, também não precisamos renovar a importância
dos indicadores como ferramentas de medir a instituição, de medir, de mensurar o desempenho ou os resultados da instituição, mas mensurar agora o desempenho da área de formação e, sobretudo, os resultados que os cursos ou a formação está levando para a instituição. Estabelecer iniciativa estratégica, ou seja, aqui é o pulo do gato, é o plano de ação, só fixar metas ou fixar ou ter indicadores não leva a instituição a lugar nenhum. O grande pulo do gato, tenho dito isso há anos, está no plano de ação, está no projetos, são esses planos, é o plano de ação que vai gerar a melhoria institucional. Garantir o nivelamento técnico, que é um outro grande problema do judiciário, o nivelamento técnico dos servidores e dos agentes de formação. Esse é um outro aspecto que precisamos pensar e discutir, já que todos os dados mostram que nós temos um desnível muito grande em termos de resultado. Trago aqui um exemplo só para os senhores, que a partir de um dos indicadores que o CNJ acompanha, que é o índice de produtividade de servidores. Na Justiça Estadual, o IPS-JUD, que são os servidores da área judiciária, o índice de produtividade médio é de 132 processos por servidor por ano. Só que nós temos o primeiro colocado, o Tribunal de Melhor Desempenho, com 248 processos por servidor por ano, e o pior colocado com 61, ou seja, uma diferença de 400% entre o desempenho, entre a produtividade de servidores. Ou seja, há um desnível muito grande dentro do judiciário. E se os senhores abrirem os dados de cada uma das unidades semelhantes, ou seja, abram os dados, deixo aqui uma sugestão, os dados, por exemplo, das varas cíveis da capital, ou das várias criminais de determinado local, vocês verão que há um desnível também muito grande de produtividade de várias vizinhas, e que isso tem como uma das razões de ser o desnível na qualificação ou na formação dos servidores que compõem aquela unidade. E finalizando, Ivan, cumprindo quase que pontualmente a minha participação, é importante ter agora, uma vez implementada o plano estratégico, né, como será a gestão disso? Né, quem será responsável nacionalmente por gerir o planejamento estratégico nacional, e, sobretudo, ou essa área de formação de servidores, o plano estratégico de servidores, de área de formação de servidores no judiciário. E a resolução, então, já coloca, né, dá caminhos para isso, que é a instituição da rede. Né, já deve ter sido dito, a Rede Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, que está sob a coordenação da Comissão de Eficiência Operacional. Então, a ideia de, né, como gerir a política, inclusive a implementação da política, é por intermédio da rede, que será, sobretudo, todos nós. O princípio, via de regra, talvez cada um dos senhores representando os tribunais, e a comissão de gestão, a Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, no âmbito do Conselho, lógico, com os tribunais, com a presença dos tribunais, ou seja, a rede interagindo com a comissão, os tribunais, o CEAJUDE e os agentes de formação. Ou seja, nós estamos aqui construindo um novo caminho, e a ideia da rede, não só na área de formação, mas em outras áreas também, é uma novidade que ainda precisa ser, né, precisamos caminhar, ou seja, está pavimentado, nós precisamos caminhar e aprender nesse processo, e eu não vejo outra forma de agir, a não ser a partir de eventos, de encontros de discussão periódicos como esse, ou seja, de reunião dessa rede, que já temos na prática essa rede, de interação e de troca de experiências de todos os tribunais brasileiros, oxigenando as nossas experiências, oxigenando a nossa atuação, e eu não tenho dúvida que cada vez que os senhores vêm aqui e retornam, nós absorvemos várias experiências dos senhores e saímos daqui mais enriquecidos, e pelo menos esperamos que os senhores também, quando retornem para os tribunais, retornem também mais enriquecidos a partir da troca de experiências com todos os colegas de todos os tribunais brasileiros. Eu acho que é isso que fará da rede essa mola propulsora
de um trabalho ainda melhor nessa área de formação de servidores em todo o Poder Judiciário. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Dizer que é um prazer e uma honra poder participar desse segundo Encontro Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, um evento que eu tenho certeza, doutor Rubens, se transformará na melhor tradição de eventos do Conselho Nacional de Justiça. Eu estava ouvindo o senhor falar, me lembrei de quando entrei no serviço público, eu entrei até antes no serviço público e do judiciário, mas quando entrei no judiciário, em 1989, fui trabalhar na área de recursos humanos. Então, naquela época, a área que cuidava das pessoas chamava recursos humanos. E havia um movimento de pessoas e das universidades e da academia de que era preciso mudar esse enfoque e se criar uma área de gestão de pessoas, de desenvolvimento, porque se percebia naquela época, por óbvio, que o maior capital e o mais importante capital das organizações do trabalho do conhecimento, que é a organização do tipo nossa, não era o prédio, não era a tecnologia, não eram os recursos físicos, não eram equipamentos, mas eram as pessoas. E aí, nesse sentido, surgia, então, a primeira onda de valorização das pessoas nas organizações do conhecimento. E aí, chegando hoje, né, em 2014, vendo esse movimento e assistindo um órgão de cúpula, né, um representante de órgão de cúpula do Poder Judiciário, falando com essa desenvoltura da valorização das pessoas, eu digo que é um momento muito especial. E os senhores que estão aqui, a maior parte, militando na área de gestão de pessoas, têm que se sentir muito honrados e felizes, e aproveitar essa onda de valorização das pessoas que, de fato, são o capital mais importante das nossas organizações. Eu vim falar um pouquinho aqui de indicadores porque a ideia é como é que a gente faz esse desdobramento, como é que eu transformo esse ideal de valorização das pessoas, especialmente com a formação e o aperfeiçoamento dos servidores, numa coisa que eu possa verificar o nível de desempenho, quer dizer, até que ponto eu consigo enxergar que está havendo essa valorização, esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento, ou não está havendo. É possível isso? É possível medir isso? Eu digo que é possível e é relativamente trivial. Vocês vão, aqueles que não sabem, a maior parte aqui já deve saber, mas os que não sabem vão perceber que é muito simples. Então, quando a gente quer fazer uma medição de qualquer tipo, normalmente a gente passa por 3 momentos. A gente tem que definir o que quer mensurar, como vai mensurar e realizar a mensuração em si. Na definição do que a gente quer mensurar, a gente vai identificar, sob o ponto de vista de uma organização, nós vamos identificar aqueles objetivos estratégicos que nós queremos alcançar ou aquele macroprocesso em que a gente quer colocar ênfase e estabelecer isso como alvo de monitoramento. Mas eu vou trazer também uma visão, até comentar que está presente aqui o conselheiro Paulo também, da comissão, Paulo Teixeira, e, bom, dizer que quando a gente quer, na vida pessoal, também fazer uma medição de algum objetivo, a gente pode fazer. Por exemplo, imagine que algum de vocês queira melhorar a qualidade de vida. Então, esse seria o nosso alvo. Bom, depois que eu defino um alvo da minha vida pessoal, e vale também para as organizações, eu vou definir, então, estabelecer o meu indicador. Então, imagine que eu tenha que estabelecer um indicador qualquer que vá me demonstrar no final que eu melhorei a minha qualidade de vida. E eu defino, por exemplo, a redução do meu índice de massa corpórea. Eu vou reduzir meu peso. Então, eu defino lá uma medida, e a medida é o peso. Tá? Eu vou reduzir meu peso. Bom, eu defino também uma fórmula. Bom, eu vou reduzir tantos quilos em relação ao que eu peso hoje, ao meu índice de massa corpórea. Aí eu defino um índice. Um índice é essa relação, né, que existe entre o que eu tenho e o que eu desejo alcançar. Estabelecer um padrão de comparação. Meu padrão, por exemplo, o que pode ser? Eu vou emagrecer para ficar igual o Giannichini. Eu tenho que me motivar, né? Então, eu olho para o Giannichini, vou ficar magro, vou emagrecer uns 15 quilos, eu acho que eu fico parecido com ele, eu tenho que me motivar. E estabelecer essa meta, que é emagrecer meus 15 quilos. E essa meta, evidentemente, tem que ser estabelecida num determinado prazo, para que eu possa cumprir. Definido o meu indicador, meu objetivo, meu indicador e minha meta, eu vou fazer uma validação, porque eu vou avaliar para saber se esse é o melhor indicador para avaliar aquele meu objetivo de melhorar a qualidade de vida. Então, eu vou ver se eu fiz a melhor seleção. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, reduzir o meu colesterol, poderia ter escolhido, por exemplo, reduzir
meu açúcar no sangue, meu glicerídeo, mas eu preferi escolher o peso porque é mais fácil, ele é simples de ser medido, qualquer pessoa, né, pode fazer isso utilizando simplesmente uma balança, nem preciso no médico para saber como é que está, se eu estou indo bem ou não nesse meu índice. Então, ele é simples, ele representa ele tem um símbolo em relação àquilo que eu desejo, é possível de rastrear, porque eu vou anotando de tempos em tempos, numa planilha, quanto eu estou pesando e se eu estou alcançando esse meu resultado. É comparável, eu comparo o que eu tinha antes com o que eu vou ter depois, é estável, né? Ele não sofre variações externas, eu não dependo de ninguém, é só de mim mesmo, e tem um custo relativamente baixo, talvez eu até economize, porque eu vou deixar de gastar dinheiro em restaurantes mais caros, em que a gente faz às vezes, aqueles exageros. Bom, definido o meu indicador e validado o meu indicador, eu vou construir a fórmula. Bom, primeiro, tem que descrever matematicamente a fórmula, e aí vale uma dica. Essa fórmula matemática, para qualquer indicador, seja ele um indicador pessoal, seja ele um indicador de uma organização, tem que ser simples. Simples a ponto de pessoas como eu, com formação em filosofia, entender. Aí vai uma brincadeira, viu, doutor? Tem que ser tão simples que até um bacharel em Direito entenda, né? Então, tem que ser o simples. Isso é muito importante na hora que vocês forem definir os seus indicadores. Aí nós definimos a meta, que representa o futuro. Ele tem que representar o futuro. O meu futuro é ser igual ao Gianecchini, né? Tem que ser magro, assim, bonitão, como ele. Tem que conter uma finalidade. A minha finalidade qual é? É melhorar a minha qualidade de vida. Deve ser alcançável, então, eu acho que 15 quilos é possível. No final do ano, não, mas até o carnaval e tal, acho que vai dar. Desafiador, é desafiador. Eu tenho que negociar, é importante que eu negocie para cima e para baixo, com o meu chefe, com meus pares, com quem está na operação. Então, nesse caso específico, eu tenho que negociar com o meu médico para saber se 15 quilos é razoável, é isso, eu vou melhorar minha qualidade, vai. Eu tenho que negociar com meus pares, com a minha família, olha, aquele churrasco de domingo e a pizza de quinta, nós vamos ter que fazer uma seleção, uma coisa ou outra, tem que negociar com as pessoas e negociar comigo mesmo a ideia de que eu vou alcançar, é possível alcançar esse resultado. Bom, ele tem que ser fundamentado em séries históricas e tem que ter uma tendência, porque, e olhando a minha tendência, eu vejo que se eu não me preocupar, eu vou me transformar, não no Gianecchini, mas no Jô Soares. Então, minha tendência é perigosa, e vou olhar o benchmark, né? O benchmark vai ser sempre, né, claro, o Gianecchini. Bom, fechado isso, eu defino. Eu então identifiquei o meu objetivo, identifiquei o meu indicador, validei ele, verifiquei as condições, se ele é o melhor indicador possível, e eu vou para a medição. Bom, e se eu definir o que eu pretendo alcançar, eu vou dizer como eu vou chegar nesse resultado. Então, é muito simples, eu vou definir meus projetos, minhas iniciativas ou meus programas. Nós temos uma INN 48 que define tecnicamente o que é cada uma dessas coisas. Um programa é um conjunto de projetos, um projeto é uma iniciativa que gera um produto ou um serviço novo. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, é o do PJE. O PJE, que é um dos projetos do CNJ, ele se propõe a criar um novo serviço, que é um novo padrão de gestão judiciária, com uma gama de novos serviços criados a partir da virtualização do processo. Então, esse é um produto, é um projeto. O que é um programa? Por exemplo, o CNJ tem um programa relativo à melhoria do sistema criminal. E ali você tem, por exemplo, um projeto que é o mutirão carcerário, onde eu vou verificar a situação dos presos, aqueles que podem progredir de regime, aqueles que estão em prisão provisória há muito tempo, ou temporária, aqueles que já cumpriram a pena e que podem ser colocados em liberdade. E depois eu tenho um outro projeto, que é o Começar de Novo, onde lá eu estabeleço algumas condições e mecanismos para poder reinserir aquele preso na sociedade. Então, eu vou dar educação, eu vou dar uma chance de emprego para ele, e com esses dois projetos eu formo um programa de melhoria do meu sistema criminal. Só para dar uma ideia para vocês do que é. E tem a operação, que é aquela atividade rotineira que você pode aperfeiçoar sistematicamente, que é o nosso caso. Eu vou aperfeiçoar meu modo de vida para poder chegar num resultado melhor em relação à minha qualidade de vida. Então, basicamente, essa é a estrutura, é muito simples, é muito intuitivo, não vai muito além disso. Mas, e se a gente quisesse fazer isso dentro do nosso... Eu vou ser bem rapidinho, doutor Rubens, agora estou vendo aqui que vamos acabar antes já estou terminando. Se eu quisesse fazer isso dentro do nosso modelo de planejamento para
a formação e aperfeiçoamento? Eu escolho qualquer objetivo desse que eu vou ter que mensurar, por exemplo, a qualidade da formação, cujo objetivo é garantir a qualidade de oportunidades de formação. Então, como eu quero, vocês veem lá que tem uma visão de ser referência na formação e aperfeiçoamento de servidores e magistrados, eu não posso oferecer simplesmente qualquer curso, qualquer treinamento, qualquer capacitação, qualquer ação de formação e aperfeiçoamento. Eu tenho que oferecer o melhor. A ideia é sempre essa. Bom, se eu quero fazer isso, como é que eu defino? Então, eu já defini meu objetivo. Que indicador possível para esse objetivo? Aí eu fiz uma brincadeira, um exercício aqui com vocês. Por exemplo, eu quero alcançar até 2015, no mínimo 80%, por exemplo, 70% de satisfação na minha avaliação de ensino-aprendizagem. E aí eu tenho que lembrar que nesse indicador eu tenho que ter a medida, e aí a medida é o percentual de satisfação, eu tenho que ter uma fórmula, que é essa relação matemática, isso tem que ser clara, um padrão, meu padrão, eu estudo, né, e verifico que a média de aprendizado é 70%, mas como eu quero ser referência, eu vou chegar a 80%, por exemplo, porque eu quero ser a melhor escola, eu quero ser a melhor área de capacitação do Poder Judiciário ou do serviço público, e eu chego, então, nesse padrão, e eu defino, então, a meta no prazo X, eu vou alcançar tal ou qual resultado. Bom, se eu definir isso, o que falta? Faltam apenas as ações. E aí eu posso, por exemplo, definir como ação, definir critérios rigorosos de seleção de instituições ou instrutores que vão nos dar suporte para o alcance desse indicador e dessa meta. Então, é uma coisa muito simples, muito intuitiva. É preciso que a gente faça isso como condição para chegar no desdobramento dessa estratégia nacional. Então, para terminar, gostaria de dizer, fui muito rápido, eu tinha reduzido achando que o senhor não ia cumprir o tempo, viu, doutor Rubens? Queimei a língua, né? O senhor falou que ia, e foi muito mais rápido até do que eu imaginava. Mas, enfim, só para dizer que eu acho que é um momento especial, aproveitem, os senhores que estão na área de gestão de pessoas, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são também da área de informática, mas aproveitem esse momento como um momento ímpar, especial, de incentivo, de valorização, uma onda muito positiva para quem acredita e milita nessa área. Eu tenho ajudado em algumas oportunidades a Infam também no curso de formação de magistrados, e eu tenho percebido lá assim que não é só, foi até uma surpresa nesse sentido, que a dificuldade que as escolas têm para poder estruturar uma formação permanente de magistrados. O magistrado muitas vezes entra pelo concurso, nos concursos públicos mais difíceis, talvez o cargo público mais difícil de se ingressar por meio de concurso público, e mesmo assim chegam com dificuldades, porque precisam ser capacitadas, as escolas ainda não funcionam plenamente. Teremos aí mais tarde uma palestra do Dr. Tamburini, que é quem hoje atua na Infam, e vocês vão ver que as dificuldades são as mesmas. Então, eu acho que essa é uma onda super positiva, acredito no que o Peter Drucker fala, e isso é uma crítica, inclusive, ao planejamento. Ele diz que, para que a gente... ele tem um livro que chama a administração, os desafios da administração no século XXI. E ele diz muito claramente o seguinte, que esse modelo que foi aplicado nas indústrias, né, que é uma espécie de mecanização do movimento para gerar produtividade, com o estabelecimento de metas e a repetição de movimentos, ele não é suficiente para melhorar a qualidade e a produtividade das organizações do conhecimento. E o principal fator diferenciado disso aí, em relação a uma coisa a outra, é que a gente precisa investir na qualidade do serviço ou do produto que a gente entrega. E como é que a gente faz isso? Investindo, evidentemente, na formação. Não tem outra saída. E essa é uma coisa muito difícil de medir. Há 15 anos atrás, eu trabalhei na área de gestão de pessoas, e a gente tinha um desafio, doutor Rubens, era conseguir implementar a avaliação de resultado de treinamento, que é aquela avaliação que vai mostrar objetivamente qual é o resultado que uma ação de capacitação deu no meu treinamento. Isso é muito difícil de fazer. Então, aproveitemos essa onda, né, para que a gente cresça em termos de qualidade, né, essa equipe, esse grupo, e alcance essa política aí de formação que eu acho que vem numa excelente hora. Muito obrigado a todos. Senhores, só para finalizar, peço ainda um minuto do nosso cerimonial, alguns minutos. Em primeiro lugar, apenas para registrar a satisfação na presença do conselheiro Paulo Teixeira,
amigo, que temos trabalhado junto em várias missões lá no Conselho e com sempre uma enorme satisfação, e também do nosso, além do amigo também, o que eu já chamo não de ex, mas de eterno conselheiro também do CNJ, Paulo Tamburini, que participará do próximo painel, hoje secretário-geral da Infam. Como tivemos aí um adiantado no tempo, eu tomo a liberdade de, dentro dessa tentativa de construção de diálogo, de compartilhamento, de abrir para o debate ou para eventuais perguntas. Talvez não tenhamos tempo para muitas, mas talvez possamos aí abrir para algum debate, 2 ou 3 perguntas, caso seja do interesse dos senhores. Pois não? Tem um microfone sem fio que possa levar para a plateia? Se não, peço aí ao colega que às vezes de pé já consiga expor. Tem um? Está levando. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizo o CNJ, o Guerreiro Diogo aí no trabalho que desenvolve. Meu nome é Benedito Palheto, sou do TRE Tocantins. Estou aqui com mais um colega e mais outros colegas dos outros órgãos também, Tribunal de Justiça, da SMAT. E o que eu falo aqui é mais um apelo. Eu aposto muito hoje, em tempo de internet, de desenvolvimento colaborativo, é que seja vista a possibilidade de capacitar, principalmente, vou falar um pouco da minha realidade, né, que é a Justiça Eleitoral. Qual que é o cenário hoje, e se falando em formação e aperfeiçoamento, na área de educação à distância? Eu me lembro que quando o Diogo começou esse trabalho, né, anuído por vocês, conselheiros e toda a equipe, falava de uma estrutura mínima para se montar um aperfeiçoamento na área de educação à distância. Tinha até rótulos, né, um design instrucional, tinha uma equipe minha, na época a RITS, colega nossa também, muito querida, tinha lá um rapaz que fazia tudo, era design, tinha vídeo, e os outros tribunais não tinham essa estrutura. Então, o que eu vejo que poderia ser pensado nesse aperfeiçoamento? Primeiro, criar essa formação. O TRE Tocantins tem padrões de qualidade, tem muita coisa semelhante ao que está se fazendo em planejamento estratégico, e não é distante da nossa realidade isso. Mas, em outra área, na educação, a gente tem muita coisa a fazer ainda. Então, eu vejo assim, por que não definir uma formação qualitativa nos tribunais, de maneira com que essa formação ela possa depois ser anuída pelo desenvolvimento colaborativo de todos. Um simples exemplo, a parte do design instrucional, por exemplo, quantos hoje nós temos no Brasil, nos tribunais regionais eleitorais, que pudessem ajudar nesse desenvolvimento para poder fazer um trabalho conjunto? Colocaram a situação de gestão de competência, que existe curso necessário que seria colocado numa plataforma para ser desenvolvido. O TRE Tocantins vai pegar 2 desse curso, porque tem pessoas formadas lá, e vai desenvolver para depois disponibilizar numa plataforma ter. Mas isso ser feito e segmentado. Primeiro vamos formar quem é essa equipe. De repente, lá no TRE Tocantins, eu tenho 2 pessoas que é um design e tem uma pessoa muito boa na área de edição de vídeo, por exemplo. De repente, lá em Minas, eu vou ter alguém na área de pedagogia e outra formação. E, com isso, eu monto equipe multidisciplinar que possa realmente ter resultados. Eu vejo muita educação à distância há muito tempo, já com essa vertente. Então, acho que a gente podia pensar nessa segmentação e espero colaborar nos grupos que a gente vai ter, né, e colocar isso, para que tenha essa capacitação que hoje eu sinto falta. No meu TRE hoje, a gente tem 3 pessoas, aqui do lado tem o chefe de sessão de capacitação, mais a coordenadoria, que a área de AD, na verdade, são essas 3 pessoas que acabam tocando. E hoje, já que temos tantas tecnologias disponíveis que permitem isso aí, essa é a minha sugestão. Espero que não tenha fugido do foco da apresentação. Muito obrigado, eu agradeço. Eu que agradeço, de forma nenhuma, não fugiu de forma nenhuma, ao contrário, está intimamente ligado em tudo que a gente tem discutido, e concordo integralmente. Eu até estou pensando aqui numa forma de a gente eventualmente, primeira sugestão que me passa realmente é você levar isso para os subgrupos e deixar, né, uma vez aprovado, a gente já deixar registrado no material final entregue.
porque nós estamos falando não só no compartilhamento, né? A sua proposta vai além, não só no compartilhamento de cursos feitos de forma estanque pelos tribunais, como era a ideia inicial do banco de cursos, né? Cada tribunal se assume a responsabilidade de fazer um curso, ou 2 cursos, ou 3 cursos, e disponibiliza a todos. A sua proposta vai além, da gente ter uma forma de trabalho colaborativo para a construção compartilhada de cursos usando talentos existentes em mais de um tribunal. Acho excelente. Nós só temos uma espécie de um banco de talentos, quem é que tem um técnico, um servidor que tem, né, habilidade em determinado assunto, que possa ajudar o outro tribunal. É uma espécie de um banco nacional de talentos, e de fato está muito ligado a essa ideia, pelo menos a que eu tenho, e que a gente vem pregando do Judiciário Nacional, de que somos um só temos divisão de atribuições. Então, precisamos amadurecer. Hoje eu não vejo, não me passa pela cabeça como operacionalizar, mas estamos exatamente aqui tentando ouvir dos senhores essas boas ideias, essas boas possíveis projetos, e que possam chegar e amadurecer, ao meu ver, nos grupos, para que, quem sabe, a gente conseguir sair dessa sua ideia, né, transformar essa sua ideia num possível projeto dentro dessa área de formação, para o Se Ajude para todos os tribunais brasileiros. Parabenizo aí pela sugestão, e vamos pensar em como, né, operacionalizar e aperfeiçoar eventualmente para a implementação. Alguma outra pergunta? Sim. Por favor, o microfone lá atrás. Olá, boa tarde. Já tem outro. Aqui, isso. Sim, pois não. Meu nome é Alisson, eu integro o Núcleo de Assessoramento Especializado da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A minha pergunta é no sentido de como se está sendo visualizada, em termos nacionais, as diretrizes, os parâmetros, para aquelas formações de servidores que também incluem, no seu quadro de formação, como público-alvo, magistrados que atuam nos tribunais de justiça. Porque nós sabemos que os tribunais de justiça dos estados, eles trabalham com uma escola, que é a escola de magistratura, que é voltada justamente para a carreira e aperfeiçoamento dos magistrados, e nós temos também tribunais que existem o setor de treinamento. Então, nesse caso, como é a articulação que vocês teriam para passar a respeito dessa integração, não é? A respeito das formações que envolvem tanto magistrados como também os servidores do Poder Judiciário? Obrigado. Eu que agradeço. Acho que quem precisa, nesse tema, bem exposto, a gente precisa também pontuar algumas atribuições, até competências. De fato, o CNJ, em razão da previsão constitucional das escolas, das IFAM e da ENAMAT, ele não entra na área de formação de magistrados. É uma atribuição constitucional das escolas, por isso o trabalho sempre conjunto e compartilhado com a INFAM e com a ENAMAT, que são as 2 escolas nacionais. Mas, de fato, e aí por isso esse trabalho sempre em conjunto é importante, existem alguns temas que são comuns a magistrados e servidores, né? Talvez mais aprofundado para o magistrado e menos para os servidores, e às vezes vice-versa, né? Às vezes formação em gestão para o servidor de algumas áreas precisa ser às vezes uma formação mais aprofundada, e para o magistrado às vezes uma noção, e vice-versa. Às vezes alguns temas jurídicos precisa aprofundar para o magistrado e para o servidor uma noção, né? Então, nesses temas, eu acho que eu não vejo outro caminho senão também nesse trabalho colaborativo. Ou seja, formação de magistrados, escola, e a INFAM tem sido parceira nisso também. Em alguns temas, estava conversando brinquei aqui, com o eterno conselheiro Paulo Tamburini, não é ex, conversando esses dias exatamente sobre isso, da ajuda da INFAM, e isso já vem ocorrendo há algum tempo, nesse trabalho de formação, em conjunto com o CNJ, de servidores também. Então, embora a INFAM seja voltada a magistrados, a ENAMAT da mesma forma, em alguns cursos que a INFAM já tenha desenvolvido para magistrados, talvez seja fácil uma adaptação para os servidores. E aí, usando a expertise nesse trabalho de colaboração, a gente trabalhar em conjunto nisso também. Então, acho que, a partir do momento que a gente coloca ou consensua de que nós somos um só, estamos no mesmo barco e temos que trabalhar em prol
né, isso fica, em prol da instituição como um todo, fica fácil a gente colaborar um com o outro e ver quem é que tem mais facilidade para ajudar, respeitadas, repito, as competências constitucionais no caso. Então, essa interação de alguns custos para o magistrado, para servidores e vice-versa, acho muito fácil de ser feita via escolas nacionais e também nas unidades internas, escolas locais com unidades de capacitação de servidores, eu acho que precisam trabalhar integradas. Peço mais uma pergunta só para não atrasar o próximo, e aí a gente dá por encerrado esse painel, sem prejuízo dos debates. Pretendo, pelo menos amanhã de manhã, passar nos grupos de trabalho, de eventual discussão também no grupo de trabalho, e depois nas plenárias. O dia de amanhã será um dia de intenso debate de todos nós. Pois não. Boa tarde a todos. Ronaldo, TRE de Rondônia. Eu espero ter entendido, né, a proposta, eu estou até um pouco confuso, mas, ao que me parece, nós vamos debater e colaborar com o plano estratégico que já foi alinhavado, né, já foi traçado, e, inclusive, se espera que a gente saia daqui com alguns indicadores e metas, me parece que é isso. Se for, eu fico um pouco preocupado, porque eu não recebi, eu não sei os colegas, eu não recebi anteriormente, então eu temo que nós façamos metas e indicadores de uma forma muito rápida e que isso não se torne algo muito bom para toda a distinção que nós já vimos no último encontro de vários tribunais, várias instâncias, várias regiões do país. Então, eu não sei se ainda será distribuído hoje para nós esse material, para nós tentarmos recuperar um pouco esse tempo, mas seria interessante, numa discussão como essa, que pelo menos uma semana antes nós tivéssemos assim, essa visão, estamos pensando isso, o que a gente pode colaborar e tal, para que a gente possa realmente trazer uma contribuição mais completa para o CNJ e para os demais tribunais. Essa é a minha preocupação. Ronaldo, eu agradeço a preocupação e não tiro, ao contrário, eu acho que o ideal teria sido essa sua proposta mesmo, essa possibilidade, e acolhemos aí como uma sugestão para o próximo. Infelizmente, assim não agimos nesse, e já deixo aqui as escusas em nome da equipe, mas também não podemos perder a oportunidade de, pelo menos, começar o debate. E acho que essa sugestão também pode ser ampliada, discutida nos grupos sobre o melhor caminho. Acho que o trabalho presencial, e até já indago para a equipe, se não foi distribuído, deve ser distribuído agora, imediato, eu peço que distribua. Diogo, vai ser distribuído? Já foi? Não vai ser distribuído em seguida? Tá. Mas, de fato, teria sido melhor a distribuição com antecedência, não foi possível, mas a minha primeira sugestão para a gente aperfeiçoar juntos até amanhã. Isso não inibe uma primeira discussão, pelo menos nos grupos de trabalho, uma primeira apresentação, eventualmente, de algumas conclusões, sem prejuízo. Eu acho que não temos aqui nenhum intuito de preclusão, de sugestões ou de outros indicadores. Talvez a gente possa estabelecer, e como falei, deixo aqui para discussão nos grupos e, eventualmente, discussão amanhã, de estabelecer um outro prazo para que os tribunais voltem para os senhores voltem para os seus tribunais, discutam internamente, colham outras sugestões e tenham uma segunda rodada de envio de sugestões. Então, fica colhido, reconheço que poderia ser melhor, mas vamos trabalhar, então, dentro das possibilidades, como eu falei, sem prejuízo de uma segunda rodada de envio de sugestões. Senhores, da minha parte foi uma imensa satisfação estar com os senhores nesse painel. Espero, falo também em nome do Ivan, ter contribuído. Continuamos juntos aí nesse debate hoje, amanhã e sexta, e dou por encerrado esse painel, agradecendo mais uma vez, penhoradamente, aí a atenção e empenho sempre constante do Ivan também nesses debates. Muito obrigado.